Bom dia, irmãos. Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. Estamos aqui em mais uma continuidade do congresso. Quem esteve aqui ontem, os homens que estiveram aqui ontem, temos certeza que foram muito abençoados, como eu também fui, porque ontem, realmente Deus ele falou fortemente aos nossos corações. As duas mensagens que foram ministradas foram maravilhosas, foram tremendas. E hoje também quero poder ser canal de Deus para a sua vida nessa manhã. E abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, que é o versículo do Congresso de Homens, né? Diz assim: eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois ser homem. Pai, queremos te agradecer pela tua palavra. Tua palavra é poderosa, tua palavra é alimento para as nossas almas. Que eu não diminua, que eu desapareça, porque a honra, a glória é tua. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria acrescentar no tema do Congresso de Homens, já que hoje é um culto para a família, que é o seguinte: seja forte e seja o propósito. Será que você pode falar isso para alguém que está ao seu lado? Seja forte e seja o propósito. Vamos tirar o homem, né? Seja o propósito. Irmãos, esse texto fala sobre as últimas palavras do rei Davi. E quando eu comecei a estudar esse texto, eu quero dizer para vocês que eu fiquei um pouco romântico. Eu romantizei esse momento de Davi com o seu filho. Nós temos um rei trazendo conselhos para o herdeiro do trono, e temos um pai também trazendo conselhos para um filho. E eu comecei a conjecturar Davi sentado ali com o seu filho, ou deitado, e começando a falar para ele: meu filho Salomão, seja forte, seja homem, porque você passará por tantas coisas como eu passei. Eu imagino Davi, assim eu estou conjecturando, contando para Salomão algumas das suas experiências sobre ser forte e sobre ser o propósito de Deus. Eu queria voltar um pouquinho aqui para a gente poder conversar. Eu queria que você tivesse um pouco de paciência comigo. Mas nós sabemos que o Egito, o Império Egípcio, ele foi muito forte no tempo antigo, no mundo antigo, dominando diversas regiões, com uma força muito grande, com o domínio da astrologia, até da medicina. O Império Egípcio ele também tinha o controle da região de Canaã. Canaã é a terra prometida, a terra que Deus prometeu ao povo de Israel. Estudiosos vão dizer que os povos que habitavam ali em Canaã estavam subjugados também pelo Império Egípcio. Então, eles não tinham uma liberdade econômica, não tinham uma liberdade política, porque havia uma influência do Império Egípcio sobre a região de Canaã. Mas a história vai dizer que essa influência ela foi se perdendo e que o Império Egípcio ele foi entrando em um declínio. E aí não teve mais essa força territorial na região de Canaã. E isso abriu um espaço para que os povos pudessem ali ter liberdade, tanto econômica, política, cultural. E aí os povos começaram a surgir nessa liberdade, nesse momento fragilizado do Império Egípcio. E surgem muitos povos ali, né? Inclusive os filisteus. É nesse espaço que os filisteus ganham força, porque, na verdade, a história vai dizer que os filisteus queriam tomar o Egito, não conseguiram.
Então eles começaram a formar cidades ali naquela região de Canaã. Você sabe que os filisteus é o inimigo, né? Vamos dizer assim, um dos primordiais inimigos do povo de Israel. E Canaã, que é a terra que mana leite e mel, Canaã, que é a terra prometida, historicamente falando, na verdade, é uma região estratégica, comercial, terrena muito grande, muito forte, porque Canaã ficava entre Mesopotâmia e entre o Egito. Era uma rota comercial importantíssima. Por isso que havia um olhar tão grande para Canaã, por tudo que podia produzir para os impérios. Mas nós sabemos que Deus fez uma promessa para o povo de Israel, Canaã, a terra prometida. Deus fez uma promessa para você, amém? E se Ele fez, Ele vai cumprir. Quando falamos de força, coragem, não tem como não lembrar de Josué, capítulo 1, versículo 9. É quando Deus fala para Josué: Josué, seja forte, seja corajoso, não temas, eu sou contigo por onde andares. Irmãos, eu, na minha compreensão, faço também um link, porque nós temos o rei Davi falando para Salomão e aconselhando Salomão. Agora temos o rei dos reis aconselhando Josué. E na minha concepção, o contexto é parecido, porque fala de responsabilidade, fala de destino, fala de propósito. Toda vez em que a vida do crente, toda vez em que a igreja ela estiver fora do seu destino, Deus, o rei, irá te aconselhar. O rei irá revelar para você o destino e o propósito para que você, para que eu, para que a igreja entenda a sua função nesse tempo. E de repente nessa manhã, irmãos, pode ser que seja a sua realidade. Josué estava desanimado, sim. Você está desanimado? Ele estava desanimado. Porque Moisés estava morto. O povo estava totalmente frustrado. Moisés estava morto. O líder, aquele que estava conduzindo. E através dele, água saiu da rocha. Pão do céu desceu. O mar vermelho se abriu. O olhar do povo não estava para o Deus de Moisés, mas para o homem Moisés. E a Bíblia vai dizer que Deus desce para falar com Josué. Josué, Moisés morreu, mas o meu propósito ainda está vivo. E começa a animar Josué. E Josué toma essa palavra no seu coração. Às vezes estamos assim, irmãos. Estamos esquecendo que é Deus que faz o milagre, que é Deus que faz a obra. E quando perdemos alguma coisa, e quando nos frustramos em algumas situações, ficamos como Josué, como o povo de Israel, lamentando, achando que tudo estava perdido. Na verdade, era o começo de uma grande história, era o começo de um grande milagre, de sinais e maravilhas que Deus iria realizar no meio do povo. Davi estava morrendo, mas não era o fim. Era o início de uma nova história para o povo de Israel, através de Salomão. Isaías 6 diz que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías teve visão de Deus. A morte não é o fim. Porque Deus está vivo, Deus opera, Deus trabalha. O propósito de Deus não será impedido por nada. Será que você está como Josué? Será que você está lamentando ainda alguma situação da sua vida? Eu sei como é que é isso, e porque eu já passei por isso.
Mas nessa manhã, Deus desce aqui, através da sua palavra, e diz para você: ei, você perdeu? Tudo bem, já passou. Se frustraram? Já passou. Doeu? Já passou. O meu propósito ainda continua para a tua vida. Deus estava dizendo para Josué: Josué, pode morrer Moisés, pode morrer Abraão, até você pode morrer, mas o meu propósito não morre. E quem entender, em quem pegar revelação, não perde tempo, não fica fora. Quem compreende essa revelação, vive o que Deus tem, para o tempo que Ele escolheu. E Josué, imagino que Josué se levanta, entende a revelação. E Deus fala: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Josué continua. Portanto, que Deus abriu o mar vermelho. E através de Josué, Deus abriu o mar, o rio Jordão. Para poder ensinar e provar para mim e para você. Deus não usa pessoas especiais, Deus torna as pessoas especiais. Irmãos, a história bíblica vai dizer que Josué avança, chega em Canaã, e a ordem é: expulsa todos os povos que estavam ali. E eles dominam, eles conquistam. A ordem era dominar, a ordem era possuir. E também eu faço um paralelo hoje para nós, para mim, Deus falou isso comigo. A ordem para a igreja hoje é possuir, é dominar, influenciar. Uma palavra de autoridade foi ministrada para Josué. Josué, você tem autoridade para possuir. E essa palavra de autoridade também tem para a igreja, para nós. Nós somos o povo de Deus. Nós somos os Josués desse tempo. Possuir, influenciar. Mas, se você não obedecer a palavra de Deus, a sua autoridade pode ser comprometida, melhor dizendo. Porque a ordem era possuir e expulsar. Só que a história diz que eles não expulsaram todos. Ali ficaram os amorreus, os outros povos. Eles permitiram. E a história vai dizer que com o tempo eles foram influenciando o povo de Israel. Então nós estamos entrando num outro tipo de governo, que é o governo onde há um regente, os juízes, representantes das tribos, que tinham uma responsabilidade militar, né? A responsabilidade também religiosa. E esse tempo é o tempo de muita decadência. Porque Deus trouxe uma palavra de autoridade para o povo, para Josué, mas o povo foi, possuiu, mas não expulsou. Você precisa expulsar do seu coração os amorreus, meu irmão. Nós precisamos expulsar do nosso coração os midianitas. Tudo aquilo que compromete a nossa autoridade de igreja não pode estar dentro do nosso coração. As influências, as culturas do mundo não pode influenciar a nossa autoridade, a autoridade que Deus para a igreja. Igreja, possua, domina, influencia, espalhe a glória de Deus. Canaã está aí. É o tempo que Deus tem para a igreja. E com isso, essa influência prejudicou o relacionamento de Deus com o povo. E o povo olhando para os outros povos, porque é um mundo antigo, nesse período, é um período que estava prevalecendo muito forte a monarquia. Só que o rei de Israel era Deus, e é o nosso rei. Só que olhando para os outros povos,
querendo copiar os outros povos, não porque queria agradar a Deus, não porque queria honrar a Deus, mas porque estava rejeitando a Deus. E pediu um rei. E Deus ficou triste, irmãos. Deus se entristece quando colocamos um rei no seu lugar. Deus se entristece quando Ele quer governar e nós rejeitamos Ele. Quando Ele quer nos usar e nós rejeitamos Ele. Quando Ele nos quer próximo e nós nos afastamos dEle. Porque o maior desejo de Deus é ter você. É ter a igreja. É ter o seu povo obedecendo, fluindo, influenciando. E Deus, assim eu entendo, muito triste, permite. E aí muda-se o governo dos juízes, dos regentes, e agora entra o período monárquico na história do povo de Deus. E o primeiro rei foi Saul. A Bíblia diz que Saul, quando perdeu o rebanho do seu pai, indo atrás, ele encontra com o profeta Samuel. E Deus já tinha falado com o profeta Samuel sobre o novo rei. E ele encontra Saul. Saul, irmãos, a Bíblia diz que ele era bonito, alto, como eu. Obrigado, irmão. Vamos de fé, né? Vai almoçar comigo hoje, hein? Ele era bonito, ele era belo. Como o pastor Denilson, assim, né? Que o pastor Denilson é benção. Não havia ninguém, amém? Não havia ninguém em Israel belo como Saul. Não há ninguém em Rio das Ostras belo como o pastor Denilson, amém? Era o primeiro rei, modelo militar, guerreiro. Não havia ainda, vamos dizer, palácio, era um modelo tribal, melhor dizendo, né? E Saul começa muito bem, guerreiro, conquistou muitas batalhas, mas o orgulho entra no seu coração, a soberba, a desobediência. Mas grave isso, Saul perdeu o rebanho do seu pai. Grave isso no seu coração. Depois a gente vai voltar nessa questão. E Deus retira o seu espírito de Saul e resolve ungir um novo rei. Tudo isso, irmãos, eu estou romantizando, imaginando Davi contando para Salomão, né, sobre a sua vida. E Deus fala para o profeta Samuel, você vai até Belém. E lá em Belém eu vou ungir um novo rei. Leva contigo cordeiro, chama Jessé e seus filhos para o sacrifício. E o profeta foi, irmãos. Levou o sacrifício, levou o azeite, fez uma cerimônia de purificação para apresentar o sacrifício junto com Jessé e seus filhos. E aí começa a vir os filhos de Jessé, e vem o primeiro, se eu não me engano, Eliabe. Quando o profeta olha para Eliabe e diz, é esse. Porque Saul tinha um modelo militar. Saul era alto, forte, guerreiro. Eliabe tinha todas as características de Saul. Porque na mente de Samuel, o novo rei seria como Saul. Mas aí Deus diz para Samuel, não atente para a aparência, porque não é assim que eu faço as minhas escolhas. Você não está entendendo. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Samuel, meu padrão, não é dessa forma. Eu sou aquele que chama os improváveis. Aqueles que ninguém dá nada. São esses que eu quero. Porque eu não escolho pessoas especiais, eu torno elas especiais. Eu levanto. Passa os irmãos de Eliabe, os filhos de Jessé. E aí Samuel pergunta, acabou os seus filhos? Jessé responde, tem mais um. Ele é mais novo, né? Pastor de ovelhas, está cuidando do meu rebanho. E aí Deus falou no meu coração, irmãos, a diferença de Saul para Davi. Não é que Saul não era importante, não era especial, mas há uma diferença.
quando falamos do coração. Porque o chamado de Saul foi quando ele perdeu o rebanho. O chamado de Davi é quando ele estava cuidando do rebanho. Porque Davi representava o bom pastor. O bom pastor. Aleluia! Davi representava o Messias, a raiz de Davi, Jesus, filho de Davi, e tenha misericórdia de mim. Porque Davi era o propósito. Eu imagino Davi falando para Salomão: você não tem que ser forte para ganhar reis. Você não tem que ser forte para exaltar o seu nome. Você tem que entender o propósito para o qual nós estamos aqui. Irmãos, na minha compreensão, Deus revelou para Davi sobre o Messias. É por isso que ele viveu, ele foi o canal, ele foi o propósito para o plano supremo de Deus. Davi vem. Quando Davi chega, Samuel recebe de Deus, é esse. Esse é o meu escolhido. Davi não tinha nenhuma característica, irmãos. Eu até pareço com Davi no tamanho. Ruivo não sou. Né? Mas Davi era ruivo, Davi era novo, era pequeno e era pastor de ovelha. Não há padrão, não é o padrão. Não é o padrão de rei que o próprio Samuel esperava e o povo esperava. É porque Deus veio para desconstruir essas visões. É para provar para nós que é Deus que faz a obra. Não é o homem, não é título, não é talentos, mas é Deus que faz a obra. E de repente nessa manhã você está dizendo assim: pastor, eu não sou o padrão, pastor. Não, eu não sou o padrão. Não, eu não sou esse pregador eloquente. Eu não sou esse homem de grandes conhecimentos. Pode buscar conhecimento. Eu não sou esse... Ei, é você que Deus quer. Se o teu coração for o coração do bom pastor, é você que Deus quer. O coração do bom pastor é aquele que ama as ovelhas, é aquele que ama as pessoas, é aquele que ama as almas, é aquele que honra o seu pai. Esse é o coração do bom pastor. Se você ama almas, se você honra o seu pai, é você que ele quer. Personalidade forte, Pedro também tinha. Amoroso, João também era. É você que ele quer. Irmãos, eu compreendo que Deus quer usar as pessoas na sua verdade. Não estou dizendo nos seus pecados e nem nos seus defeitos, na sua verdade. Quem é você? Quem sou eu? Não devemos querer imitar outros para atrair a presença de Deus. Não. Não precisamos montar padrões espirituais para poder dizer que você é espiritual e que Deus vai usar você. Não. Na verdade, quem você é. Eu sou o pastor Leandro, irmão. Quem eu sou eu? Eu sou teimoso. Gosto de passear. Gosto de ver filme. Tenho dificuldade de tomar escolhas, às vezes. E quando tomo, erro bastante. E prejudico as pessoas que estão próximo de mim. Sou filho de uma empregada. Nascido numa favela. Meu pai é taxista. Boa parte, cresci na favela. Boa parte, cresci na Baixada. Fui prometido ao tráfico. Mas encontrei o bom pastor. Mas passei uma parte da minha vida tentando ser quem não era. E com isso, não vivi o que Deus queria para mim.
porque Deus falou comigo, eu quero a sua verdade, quem você é. E eu vou trabalhando em você, vou moldando você como eu quero. Saul não queria ser moldado, mas quem era Davi? Moço, pastor de ovelhas, ruivo, até a aparência era diferente, não era tão padrão, de repente, da característica física da época. Pastor de ovelha não era nem guerreiro, era pastor de ovelha. Deus olhou e viu, tem verdade nesse rapaz, é ele que eu quero. É ele que eu quero. Deus quer você. Irmãos, Davi é ungido. Ele não é rei, ele é ungido rei. E ele vivia no tempo certo. Ele não se auto-intitulava rei e batia no peito que era rei. Ele sabia que havia um tempo. Mas ele sabia que tinha unção. E o texto que eu vou usar para explanar também é Davi e Golias. E o texto diz, irmãos, a história diz que Davi, quando foi levar comida para os seus irmãos, 1 Samuel 17, poderia colocar para mim? Quando Davi foi levar comida para os seus irmãos, um lanche, porque Davi, ele era um filho disciplinado, ele era um filho que honrava o seu pai. Ele tinha a unção de rei, mas era servo dos irmãos. Tinha a unção de rei, mas honrava o seu pai. E ele foi. E a história vai dizer para nós que, quando ele chega lá, ele encontra os filisteus. Lembra que eu falei dos filisteus? Afrontando o povo de Israel. E nós sabemos que no mundo antigo, quando nós assistimos alguns filmes de impérios, havia esse costume de representantes dos impérios que entrassem em combate de forma individual, e aquele que vencesse representaria a vitória do seu povo. E isso estava acontecendo. Havia um gigante chamado Golias, que há 40 dias, 40 noites, se não me engano, estava afrontando, desafiando. Há alguém em Israel que lute comigo? Há alguém que me enfrente? Davi chega nesse exato momento. E o ungido do Senhor, ele não se conforma com o sistema. Ele não se conforma com o padrão do mundo. Não. Ele, como ungido do Senhor, ele não se conformou com aquela falta de respeito. E ele se posicionou. Quem é esse incircunciso? O pastor falou aqui. Esse camarada não tem aliança. Ele não foi circuncidado. O seu prepúcio não foi cortado. Ele não tem a marca do rei dos reis. Você tem a marca. A diferença é que Davi reconhecia a aliança no seu coração, mas o povo não reconhecia, porque não estava lembrando e nem tomando posse dessa aliança. E Davi, ele ousa desafiar. Só que me chama a atenção, irmãos, é que no versículo... deixa eu só voltar aqui. No versículo 28. Coloca para mim. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar com aqueles homens, acendeu saíra contra Davi e disse: por que descestes aqui? A quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Irmãos,
Davi enfrenta algumas barreiras para ser forte no seu chamado, no seu propósito. E eu entendo que são palavras que um pai aconselha o seu filho. A força que Davi queria transmitir para Salomão não era algo exterior, mas algo interior. Para que ele entendesse as pressões que ele poderia enfrentar como aquele que estava no propósito, como aquele que seria o destino. E ele não poderia desviar desse propósito. Não desvie, irmão, do propósito que Deus tem para você. O próprio irmão falou para ele, eu conheço a maldade, eu conheço as intenções do seu coração. Eliabe fez juízo de valores com Davi. Enquanto Deus dizia a ele, tem o meu coração, Eliabe dizia, o teu coração é maldoso. Irmãos, cuidado, para você não ser confundido com as vozes. Porque se Deus falou para você que você é vencedor, se Deus falou para você que você é escolhido, se Deus falou para você que tem um chamado na tua vida, se Deus revelou que você é a igreja gloriosa que veio para governar, e por que você está escutando Eliabe? Por quê? Tenho aprendido aqui, irmãos, com nosso pastor, que Deus é o único que pode fazer juízo no coração do homem. Só Deus conhece a totalidade do coração do homem. Nós não temos o direito de fazer juízo de valores. Você não pode julgar o teu irmão, a intenção do teu irmão. Eu já fui assim porque fizeram isso comigo, mas hoje eu sou ungido e transformado. Eliabe estava dizendo que conhecia as intenções de Davi. Irmãos, eu vivi um tempo da minha vida em que eu fui julgado. As minhas intenções eram julgadas, mas não era eu. E isso é horrível, irmãos. Porque isso pode comprometer a nossa identidade e com isso nos tira do tempo, do propósito, e você perde tempo, você perde milagres, você perde oportunidades. Tem alguém aqui nessa manhã que há muitos anos atrás ouviu uma palavra de Eliabe e por isso você ficou travado. Porque você saiu do tempo. Eu falei na outra mensagem sobre estar alinhado no tempo profético. Estamos vivendo os últimos dias, a palavra do avivamento. Tem gente achando que está na grande tribulação, tem gente achando que Jesus vai voltar amanhã. Tem um tempo. E quem estiver vivendo o tempo correto, o tempo certo, experimentará a glória de Deus. Eliabe queria tirar o tempo de Davi. Irmãos, sabe o que eu lembrei quando eu estava preparando esse momento? Eu lembrei de um homem na história, eu gosto muito dele. O seu nome é Martin Luther King. Martin Luther King, ele era filho de pastor, de igreja batista. Ele foi teólogo, pastor também de igreja. E ele foi muito influenciado por um ativista chamado Mahatma Gandhi, aquele que lutou pela independência da Índia, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Tudo isso sem usar violência. E Martin Luther King também foi um ativista, lutando pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, nos anos 60. Porque muitas vozes diziam que o negro não tinha direito, que o negro não tinha condições de ser igual ao branco. E no sul dos Estados Unidos, né? Eu acho que, se não me engano, acho que Alabama, havia muitas leis, porque era federativo, né? Os estados tinham essa liberdade, essa autonomia nas suas regiões de criar as próprias leis, como até hoje tem. E nas leis, tinha leis para o negro. E nessa época também, irmão, se você ler um livro chamado Guerreiros de Deus,
Você vai ver que na história do cristianismo da igreja, quantos pregadores tinham que pregar em tendas para branco e tendas para negro? Porque os cristãos brancos não aceitavam sentar no mesmo banco que os cristãos negros. Foi uma grande luta dos pregadores, uma resistência. E Martin Luther King, como um pastor, como um pai, como um filho, como um cidadão, ele não ouviu essas vozes. Porque ele sabia que ele tinha um papel importante na história. Ele sabia quem ele era negro, ele era pastor, era teólogo, mas era cidadão, era importante. Ele não queria apenas acabar com a segregação, ele queria a união e o amor de Deus nos Estados Unidos, e que todos pudessem andar juntos, falar juntos, se abraçar, se amar e viver o amor de Deus. A história diz que quando uma mulher chamada Rosa Parks, ela está no ônibus e um branco entra, e na lei dizia que quando um branco entrava, o negro se levantava para o branco sentar. Era lei. Se não fizesse, você estava infringindo a lei. E ela recusou, ela não se levantou. Ela falou, eu sei quem eu sou crente, eu sou mulher, eu sou negra, mas também sou cidadã. Ela foi presa. Com isso, Martin Luther King, ele fez um boicote ao sistema de transporte da época. Ninguém andava mais de ônibus. Todo mundo andava a pé. Isso abalou a cidade. Isso trouxe prejuízos para as empresas de transporte. Porque um homem sabia quem ele era, e sabia a sua missão, e sabia o seu propósito. Até que então, ele fez a Marcha de Washington, onde ali, se não me engano, 50 mil pessoas marchando. E aí ele fez o discurso mais conhecido da história. I have a dream. Eu tenho um sonho. E se você ler o discurso, ele diz assim, eu tenho um sonho onde brancos e negros possam andar juntos, onde os meus filhos possam andar com brancos. Mas ele também diz que aonde o vale seja exaltado, o pico das colinas seja equilibrado, e que os caminhos tortuosos sejam aparados. Ele diz, e que a América reconheça a glória de Deus. Esse homem, irmãos, não apenas lutou pelos negros, mas defendeu a sua fé e profetizou sobre os Estados Unidos. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E muitos direitos hoje lá foi por causa dele. Sabe por quê? Porque ele não ouviu as vozes de Eliabe. Porque se ele ouve, se ele se cala, ele não seria aquele que marcou a história. Ele não estaria no propósito, porque depois dele vieram outros e outros, até culminar no tempo de hoje. Você está entendendo se você sair do propósito? Você é importante. Eu vivi um tempo em que foi me ensinado que somente o pastor era aquele canal, né? E que tinha que ser um pastor para poder ser o canal, e que tinha que lutar, e que tinha que sofrer para ser um pastor, porque aí você será um homem de Deus. E quando eu olho para esse texto, quando eu olho para Davi, quando eu olho para o chamado de Davi, eu só vejo que Deus quer coração de pastor. Se você tiver o coração de pastor, é você que Ele quer. E o restante Ele fará na sua vida. Que voz você está ouvindo? É por isso que você parou onde você está. Porque Eliabe, algum tempo da sua vida, falou, te paralisou. Você estava prestes a pegar a cabeça do gigante e levar para Jerusalém. A cabeça do gigante é a porta do teu destino. Mas você estava prestes. E quando Eliabe falou, você travou. Eu sei como é que é isso. Mas nessa manhã, Deus está falando contigo e dizendo, não ouça essas vozes. Eu te ungi, eu te escolhi, eu te separei para ir às nações, eu te escolhi para fazer a diferença, eu conheço o teu coração, te vejo no secreto, matando urso, matando leão. Aleluia!
Irmãos, a Bíblia diz que Davi, ele se colocou à disposição. E o rei mandou chamar Saul. O rei Saul mandou chamar Davi. Porque Davi se colocou à disposição. Ninguém queria enfrentar o gigante, irmãos. Ninguém. Davi tinha uma força que vinha do alto. Uma força que vinha de Deus. A unção que ele recebeu foi a diferença na vida dele. Quando ele chega para Saul, quando Saul olha para Davi, irmãos, Saul ri por dentro, você imagina, né? O que esse magrelo quer fazer, cara? E olha que Saul era porte militar. Forte. Ele não teve coragem de enfrentar o gigante. Sabe por quê? Não tinha a presença de Deus. Não tinha a unção do rei, dos reis. Por isso, não era nada. Não adianta, irmãos. Pode ter título, pode ter nome, pode ter o que for. Se não tiver a presença, não é nada, não é ninguém. Porque é a presença dele que faz toda a diferença. É por isso que Davi tocava a harpa para Saul acalmar o seu espírito. Ele tocava e a presença fluía de Davi e entrava no coração de Saul. E Saul sentia paz. A igreja hoje toca harpa, irmãos. Na sociedade, você entra em diversos ambientes e a presença emana de você. E as pessoas sentem algo diferente, sentem a paz. Quando você fala, você vai no mercado comprar algo e você para com a caixa e fala, ela sente algo. Você está no Uber, na fila de um banco, e a harpa vai sendo tocada através da sua vida. E a presença de Deus vai emanando de você. E as pessoas vão sentindo algo diferente, algo bom, algo gostoso. É a presença de Deus. Se não fosse, nós não seríamos nada. É por isso que Deus, ele quebra esses protocolos para poder dizer, é a minha presença que faz diferença. É a minha presença que faz diferença. Aleluia. Glória a Deus. Davi se apresenta para... Já é 11h13, pastor. É 11h30, né? 11h30. O pastor fala muito. Vou deixar. Davi se apresenta a Saul, irmãos. E Saul, quando olha para ele, né? Há uma discriminação. Porque ele não viu o coração. Só Deus vê o coração. O homem não é capaz de sondar o coração de ninguém. Então fique tranquilo. Deus conhece o teu coração. Saul tenta colocar em Davi a sua armadura. Só que o que me chama a atenção nesse momento é que Davi tinha uma identidade. Porque a armadura era do rei. E Davi sabia que ele não era rei ainda. Olha que legal isso. Olha como Davi nos ensina. Davi sabia o seu tempo. Davi sabia o que estava fazendo ali. Ele estava ali para matar gigante. E não para se declarar rei. Porque ele honrava Saul. Ele sabia quem era Saul. Ele entendia esse princípio. Coração de bom pastor, irmãos. Quando Saul coloca a armadura dele, ele diz, não, essa armadura é do rei, eu não sou rei. Eu tenho a unção de rei. Essa armadura não dá em mim, não é para mim, não é. Essa armadura é padrão de Saul. É a experiência de Saul. É a vida de Saul. É o reinado de Saul. O reinado de Saul é baseado nisso, na força. Mas a minha unção de rei é baseado na força do rei dos exércitos. Davi, tira isso de mim. Eu não preciso, Saul. Sabe por quê? Porque quando estava lá cuidando das ovelhas, eu matei um urso, eu matei um leão, tirei da boca. Com ousadia, autoridade. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem me ungiu. Eu sei quem é meu rei, o meu Senhor. Eu fui circundado. Eu tenho uma aliança. Aleluia.
Quantos aqui, irmãos, estão matando o urso e o leão no secreto para matar gigante em público? As lutas consideradas menores te preparam para gigantes que surgirão na sua vida. Tem muita gente aqui matando o urso e o leão no secreto. Que quem está ao seu lado não sabe a tua história, não te conhece. Eu também não sei. Mas Deus sabe. Deus te viu matando o urso e o leão. Deus te viu lá, comemorando as pequenas vitórias, né? Obrigado, Senhor. Eu paguei meu aluguel. Obrigado, Pai, eu paguei a prestação do meu carro. Obrigado, eu consegui pagar a escola dos meus filhos. Obrigado, minha mãe foi curada, ela não está mais enferma. Obrigado, hoje eu acordei bem. Eu venci a depressão. Hoje eu acordei animado, Pai, obrigado, porque hoje eu não estou abatido, eu estou alegre. Eu estou pronto para continuar mais uma segunda-feira e tomar posse da minha Canaã. São ursos e leões. Ei, Daniel também matou o leão, mas não matou na força do homem, mas matou na força do seu coração. Ele também esteve sozinho na cova, sem ajuda humana. E lá na cova, no seu secreto, ele conseguiu vencer o leão. Porque o leão come carne, Daniel andava em espírito. Aleluia! É só andar em espírito que os leões e os ursos vão cair! Vão cair! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, Davi, estou encerrando, ele se prepara para enfrentar o gigante. E lá, no capítulo 48, se puder colocar para mim. Vira Samuel 17, 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou. Irmãos, enquanto a galera estava fugindo, Davi correu para cima do gigante. Davi foi o primeiro a agir contra o gigante, irmãos. Ele foi com pressa para encontrar o gigante. E diz que se apressou, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Só que ele não estava despreparado, ele estava armado. A sua arma era o Senhor. Mas ele tinha uma funda, ele tinha as pedras, ele tinha um cajado. Ele estava com um cajado. Pastor, o bom pastor sempre tem cajado. Não estou falando de exortar, não, irmão. Estou falando de autoridade. Ele tinha um cajado, ele tinha a funda, ele tinha as 5 pedras. E não era qualquer pedra, não, era lisa, tá? Lisa. Não era pedra, era bem... Ele escolheu bem as pedras. A disciplina de Davi, de acordo com a sua fé, é admirável. Porque até os detalhes que ele usa para batalhar com o gigante, ele tem preocupação de fazer o melhor. Sabe, não é aquela força que você vai derrubando, eu vou vencer e você não sabe nem quem está acertando, quem está atirando, não. É igual aquele atirador tático, ele vai na hora certa, mira no lugar certo. Mas também é de uma vez. E aí eu fiz um link, irmãos. Eu fiz esse link quando Deus chama Gideão. E nessa batalha, Deus ele faz uma certa escolha. Havia uma quantidade muito grande, que agora me fugiu a memória aqui. Só sei que no final restaram 300 homens para batalhar com Gideão. Sabe qual foi a escolha de Deus ali, ó? Manda eles beber água. Né? Aquele que levar a água até a boca, esse vai batalhar. Aquele que beber igual
cachorro, né? Desorientado, igual um doido, pode mandar voltar para casa. E ele fez. 300 foi aqueles que abaixaram, ó. Isso é coragem. Coragem não tem a ver com força desenfreada. Coragem tem a ver com disciplina, compromisso, perseverança, responsabilidade, foco, fé. Davi escolheu pedras lisas. E Davi ficava treinando, irmãos. Imagina aí uma lata de ovelha cola, tá? Lá no rebanho, ele ficava lá, acertando a lata de ovelha cola. Ele estava se preparando. Eu já matei o urso e o leão, agora pode vir que vier. Sabe o que Deus falou comigo? Aí a gente está em casa, lamentando, vendo Netflix o dia todo, agarrado no celular. E não estamos, ó, levando água na boca, ó, preparados, ligados, conectados, disciplinados. Isso aqui, levar água na boca, pedra lisa, funda preparada, isso é se preparar, isso é oração, estudo da palavra, jejum, isso é buscar intimidade com Deus em todos os momentos. Naquilo que você faz, dando uma aula, trabalhando, aposentado, no comércio, você está escolhendo pedras lisas, levando água na boca. Deus está chamando a igreja para se preparar. Porque está chegando um avivamento, irmãos. E aqueles que não estiverem alinhados no tempo profético vão ficar de fora. Estão vivendo um outro tempo, enquanto muitos estão mais à frente. Davi estava preparado e sabia que não ia errar, porque havia uma convicção, porque ele buscou, ele se preparou. E o texto diz, irmãos, que ele pega a pedra e atira na cabeça do gigante. Qual é o teu gigante? Ele sabia que na cabeça era fatal. Ele sabia. Ele conhecia o inimigo. O gigante caiu. Quando o gigante cai, irmãos, imagina aquele exército ali, surpreendente. Uau! O menino franzino, ruivo, moço pastor de ovelhas, que veio trazer um lanche, matou o gigante. Ei, continua trazendo lanche. Continua trazendo lanche. Continua servindo seus irmãos. Porque é você que Deus quer. Fica mesmo na portaria, faz o melhor, porque ali Deus trabalha. Vai dar aula na escolinha. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. É isso que Deus quer. Você está cumprindo o seu propósito naquilo que Deus colocou no seu coração. Continua trazendo lanche. Não existe trabalho inferior. Existe propósito. Alinhamento. A igreja unida. O cabeça. O corpo funcionando. A vitória é de todos. Aleluia, você é importante. Davi mata o gigante. Queria chamar o ministério de louvor aqui. Estou encerrando, eu vou parar por aqui, não vai dar para continuar. Davi mata o gigante. E ele usa, irmãos, a espada do próprio gigante para cortar a cabeça. Por que ele não usou nenhuma espada antes? Porque a espada dele era Deus. Ele falou, você pode vir a mim com espada, com lança, com escudo. Você tem noção, irmãos? A armadura de Golias pesava 60 quilos. A ponta da lança pesava 8 quilos. A sua espada, não sei se era 10 quilos. Davi falou, pode vir com a sua força natural, porque eu vou com a espada do Espírito. Quantos dias Jesus foi tentado no deserto? Quantos dias?
40. Quantos dias o gigante afrontou o povo? 40. Jesus venceu com a espada. Davi venceu com a espada. Palavra de Deus. Você já venceu. Irmãos, eu termino essa mensagem dizendo, 2 Samuel 23, capítulo 1 ao versículo 6. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido de Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse Deus a Israel, a rocha de Israel em mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. Olha aí o Messias. E como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvem, cujo resplendor, depois da chuva, faz brotar da terra erva. Não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna. Jesus, o Messias, em tudo bem definido e segura, e me fará Ele prosperar a minha salvação e toda a minha esperança. Davi diz para o seu filho Salomão, seja forte, seja o propósito, porque é de nós que vem a luz, o sol da justiça. Salomão, você faz parte de um propósito. Seja forte, porque a nossa descendência é de nós, através de nós, que virá a aliança eterna. Salomão recebe aquelas palavras. Guarda no coração. Pede sabedoria em vez de riqueza. Ele erra. Mas como pai também, já no final da sua vida, assim eu entendo, quando ele volta para o tempo de Deus, volta para o propósito de Deus, aí ele diz, vaidade, tudo é vaidade. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Agora eu te aconselho como meu pai me aconselhou. Vaidade. Lembra do teu Criador. Lembra do Rei. Lembra de Deus. Porque eu vivi o propósito que o meu pai me aconselhou. Porque através de mim vem o Messias. Você faz parte de um propósito. Você faz parte de um propósito. Ei, você entrou aqui dizendo para você mesmo que você não tinha tanto valor. Você está abatido. A tua semana foi ruim. O teu mês está ruim. O teu ano não foi bom. O teu coração está ferido. Você está abatido, fraco, desanimado. Oh. Essa semana eu estava assim, irmãos. A minha verdade. Eu estava assim essa semana. Abatido, chorando. E aí Deus falou comigo, ei, pastor Leandro, Leandro, você faz parte de um propósito. Você precisa estar alinhado ao meu tempo. A sua vida aqui é para preparar o caminho. Pastor Leandro, que ele cresça e você diminua. Que ele cresça e você diminua. Você só veio preparar o caminho. Você faz parte de um plano maravilhoso. Se você chegou aqui nessa manhã fora do propósito, fora do tempo profético, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Se você chegou aqui cansado, desanimado, enfermo, faz quanto tempo que o gigante está te afrontando?
Faz quanto tempo? Foi 40 anos no deserto. Foi 40 dias com o gigante. Foi 40 anos de tentação. Mas Deus livrou. Mas Deus agiu. Mas Deus cumpriu. É hora de entrar em Jerusalém com a cabeça do gigante na mão. É hora de entrar em Jerusalém com a cabeça do gigante na mão. Você é vencedor. Você é a igreja vitoriosa. Oh! Fique de pé. Aleluia. Se você precisa de uma oração, se você precisa estar alinhado a esse propósito, se você tem enfrentado gigantes, se as vozes têm tentado te confundir, eu não sei a tua história, mas o Senhor nessa manhã quer confirmar a tua identidade. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Oh, o ministério de louvor vai exaltar e você vai sair do seu lugar, porque Deus te chamou. Tem alguém aqui. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, oh. Eu estou vendo destinos hoje. Eu estou vendo destinos hoje. Aleluia. Oh.
Você é vencedor. A igreja é vencedora. Nós somos o propósito dele. Oh, seja restaurado, seja cheio. Se houver alguém enfermo, seja curado agora. Se houver alguém enfermo, seja curado agora, em nome de Jesus. Paralíticos andam, cegos enxergam, surdos ouçam, oh, caídos levantem. Deus está aqui. É a glória de Deus, é o poder de Deus. Receba, receba. Aleluia. Há alguém nessa noite que está afastado e quer voltar para Jesus? Há alguém que está afastado e quer voltar para Jesus? Vem aqui na frente. Se você ainda não aceitou Jesus também, Ele te chama. Ele te chama hoje. Se você quer voltar para Jesus ou quer aceitar Jesus, se houver alguém, vem. Alguém quer tomar essa decisão? Alguém? Amém. Eu vou orar pelas minhas irmãs para encerrar. Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Irmãos, há 3 semanas Deus tem me dado a mesma visão. E eu não sei se é alguém que está aqui ou se é alguém que está online. É uma mulher sentada no braço de um sofá, olhando para fora da janela, lamentando uma perda muito grande. Eu não sei se essa pessoa está aqui ou se está online. Se estiver aqui, se manifeste depois. Para você, mulher, que está lamentando essa perda, porque foi difícil para você. Mas nessa manhã, Deus, com palavra de conhecimento, Ele edifica a tua vida dizendo: esse tempo vai passar. O tempo de lamentar vai passar. Porque eu, o teu Deus, sou eu que te levanto. E ao invés de você olhar para fora e para o chão, você vai olhar para o alto. Para contemplar a grandeza de Deus na sua vida. O teu tempo de lamento acabou. Receba essa palavra em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado pelas minhas irmãs e meus irmãos que vieram aqui. Porque elas vieram aqui, eles vieram aqui dizendo: eu não vou mais perder tempo. Eu não vou mais estar fora do alinhamento. Eu entendo a minha importância. Deus me quer. Deus me ama. Deus me ungiu. E a partir de hoje, elas estão declarando:
elas estão declarando que a cabeça do gigante nas mãos, a vitória sobre as lutas, sobre o pecado, sobre os problemas, a vitória está nas mãos do povo de Deus, nas mãos da igreja. A igreja é aquela que pisa na cabeça da serpente. A igreja é aquela que toma a cabeça do gigante e expõe para dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu abençoo as minhas irmãs. Eu as abençoo. E a partir de hoje, elas não vão mais parar. Elas vão prosseguir. Vão prosseguir. E atrás delas virão outras pessoas que verão a glória de Deus na vida delas. Aleluia! Porque são vencedoras, vitoriosas, matadoras de gigante. Matadoras de gigante. Mas pastor, eram 5 pedras. Davi só usou uma. É porque as 4 pedras era para mais 4 gigantes que aparecessem. Porque qualquer gigante que aparecesse iria cair, iria morrer. Elas são vitoriosas. Eu declaro isso no teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. E aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia. 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 Podem voltar para os seus lugares, com a cabeça do gigante nas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, vamos orar? Que o Senhor nosso Deus te abençoe. Que Ele te guarde. Que resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Vá para a sua casa. Porque você é matador de gigantes, vencedor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vá em paz.